Foi o Mestre que ressuscitou, voltou a estar entre nós. Obrigado por essa oportunidade. Paz do Senhor a todos. Eu venho aqui chamar agora o irmão Paulo e o irmão Micael para iniciar a live. Glória a Deus, paz do Senhor. Estamos aqui iniciando mais um diálogo de fé. Glória ao Senhor. Tivemos aqui uma oportunidade maravilhosa com o irmão Micael, que está louvando aqui para nós, né? E passa a palavra para o irmão Paulo. Glória a Deus. Amém, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus, queremos louvar a Deus pelo irmão Micael, que já iniciou a live louvando o nome do Senhor. Vão compartilhando a live em nome de Jesus. Compartilhe com teus amigos para ter um alcance, as pessoas serem edificadas por esse assunto tão maravilhoso que é o chamado de Deus em nossa vida e tantas as desculpas que nós como seres humanos damos ao Senhor. E esse é o assunto da live de hoje, o chamado de Deus e a desculpa dos homens. Então vai compartilhando, pega a tua Bíblia, fica conosco nessa tarde que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluia, amém. Vou compartilhando a live, ok? Já vemos aqui que tem gente entrando. Glórias ao Senhor para a vida de vocês, certo? Eu queria que o Micael tivesse cantado 2 hinos, né? Não, depois. Tem como cantar aí, Micael? Vitorioso és? Nós vamos aqui enquanto a gente aguarda os irmãos entrando, amém? Vamos compartilhar a live. Lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. Glória a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Glória a Deus. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome imutável és, os reinos em vão, teu trono assim está. Teu nome imutável és. Glória a Deus. Aleluia. Já podemos ver aqui que entrou um pessoal. Arnaldo Filho, seja muito bem-vindo. Ana Elisa, Stephanie, Aaron Carlos, Tavinho, sejam todos muito bem-vindos. Sabrina, Diginha, aleluia. Lara, Edneide, Jéssica, Regiane, sejam todos muito bem-vindos, amém? Hoje a palavra vai ser o tema o chamado de Deus e a desculpa dos homens. Vão ter a participação do presbítero Hermógenes, né? Lá de Sobral, da Assembleia de Deus de Sobral, Carioca, né? Juntamente com a sua esposa Ana Elisa, né? Ana Elisa Deodato, que vai ser gratificante para nós a participação deles e também edificante para quem escuta, né? Esse diálogo de fé, amém? Passo a palavra para o irmão Paulo, se tem alguma coisa para falar. Gostaria também de louvar a Deus pela irmã Teina Braga, o pastor Braga, nossos pastores. Deus abençoe, estiveram presentes na live passada. Foi uma bênção de Deus. Fique conosco e eu gostaria já de chamar os irmãos que estão em casa. Vamos fazer uma oração por esse momento, por esta live, pelo assunto, pelos nossos corações, para que esta palavra seja uma semente preciosa e que dê fruto em nossos corações. Então, nesse momento, eu te convido a você orar comigo, abrir o teu coração e se ligar com o Senhor nesta tarde. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, Tu és soberano, Tu és santo, meu Deus, e Tu és justo.
Estamos na Tua presença, meu Deus, porque queremos Te apresentar a nossa vida, o nosso coração. Queremos, meu Deus, estarmos na Tua presença. Pai, queremos ser curados nessa tarde. Se há enfermidade, meu Deus, seja físico, seja enfermidade na alma, meu Deus, toma a nossa vida. Deus abençoa cada um que está aí, meu Pai, ouvindo esta live, que está assistindo, meu Deus, abençoa, que a cada momento, meu Deus, o Senhor possa abrir o entendimento e que saia uma igreja forte, uma igreja fortalecida, mesmo em um momento de pandemia, Senhor Deus, que seja uma igreja forte para a glória e honra do Teu santo nome, Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos, amém, graças a Deus. Só louvando a Deus por cada um que tem abraçado esse projeto, irmão Micael. Nós queremos louvar a Deus por cada um. Vai compartilhando a live, não esquece de compartilhar. E eu já louvo a Deus por cada um que tem abraçado e acreditado que esse projeto é algo de Deus na nossa vida, para fortalecer, para nos edificar em nome de Jesus. Então, Micael, mais um refrão aí, enquanto a gente chama os convidados. Trovão impetuoso, poderoso Deus, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és, vitorioso és, na tempestade está, teu nome imutável és, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável és, imutável. João Duarte, seja bem-vindo. Arthur, Bruna, glória a Deus. Damos aqui o convite. Vamos agora. Vamos compartilhando a hora, chegou aí tudo. Amém. Amém, glória a Deus. Pai do Senhor Jesus. Que honra, irmãos. Que honra estar recebendo Amém. vocês nessa tarde, em nome de Jesus, casal tão abençoado. Nós viemos aprender nessa tarde e eu creio que será mais uma live abençoada em nome de Jesus. Eu creio. Amém. Prazer é todo nosso. Amém. Vocês querem que já saudar a ambos com a paz do Senhor, certo? Mandar um abraço para a Assembleia de Deus do Sobral. Lá Carioca, né? Se não me engano, é Carioca. Porque às vezes eu confundo Carioca. Mas sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Tanto ao presbítero, tanto à sua esposa. Muito obrigado. Creio que hoje vai ser muito edificante para a alma do Senhor. Amém? Se o senhor quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Está com a palavra. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que o som tá bom, hein? Não Só essa honra. Pronto. Eu quero dizer que para nós é um privilégio. O privilégio é nosso, alegria. Nos sentimos honrados de estar participando desse lindo trabalho. Desde já eu quero aqui parabenizar vocês por esse lindo trabalho, diálogo e fé. É um trabalho onde a palavra de Deus tem prioridade, onde tem ensinamento. E as pessoas que acompanham esta live, não somente hoje, mas todas que já passaram e as que hão de vir, são edificadas, né? Parabéns, fico grato, muito obrigado pelo convite e estamos aqui à disposição. Eu também queria saudar a todos com a paz do Senhor. É sempre um privilégio, irmão, participar de trabalhos voltados para a palavra do Senhor, né, que focam o aprendizado, que foca tirar as dúvidas que nós temos a respeito da obra do Senhor, né, da caminhada do cristão aqui na terra. E eu louvo ao Senhor pela essa iniciativa de vocês, né, de trazer para os irmãos que estão em casa, né, confinados,
essa oportunidade de aprender do Senhor e aprender do céu. Que Deus possa abençoar a vida de todos. E eu queria dar a paz do Senhor, em especial aqui a Laila, né, aos irmãos aí, a Diginha, glória a Jesus, a todos os irmãos aí de Santana do Acaraú, meu irmão, que está online também, a todos que nos assistem, que o Senhor possa falar com você através dessa live, né, que estamos fazendo essa noite. Amém. Irmã, você tem uma oportunidade, se a senhora quiser louvar agora, fique à vontade. Também quiser louvar no final, fique à vontade. Você escolhe, amém? Amém. Glória a A Deus. gente vai iniciar com um louvor, né? Um louvor bem temático, né? Aproveitando esse tema que foi nos direcionado, eu vou louvar a Deus com esse hino, porque realmente, irmão, só quem tem chamada sabe o desafio que é atender esse chamado do Senhor, né? Apesar de muitos abrirem mão do chamado, não aguentarem a prova até ser aprovado para esse chamado, mas quem persevera, quem fica na dispensação da graça, vê o quanto é recompensador aceitar o desafio de fazer o que o Senhor tem nos colocado para fazer. E esse louvor, ele fala muito sobre isso, né? O preço da chamada. Aqueles que pagam o preço, eu dedico esse louvor para você. Aleluia. Glória a Deus. Quem tem chamada nem sempre está nos palácios, a cuidar de ovelhas no deserto. Quem tem chamada às vezes malha trigo no lagar, procura amigos e não tem ninguém por perto. Quem tem chamada às vezes enfrenta o gigante, e não adianta tomar as armas emprestadas. Muitas vezes o que resta é uma funda e uma pedra, e a confiança em Deus que nunca falha. Quem tem chamada às vezes enfrenta o Carmelo, promove desafios para ver descer fogo do céu. Quem tem chamadas vai morar junto do Filho, para sentir de perto o cuidado de um Deus fiel. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros estão altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar o mar vermelho, mas olha para o povo e diz: a ordem é marchar. Quem tem chamada às vezes tem que a quarentena e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem tem chamada às vezes tem que subir o Moriá, passar pela prova e ver Deus aprovar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de perdas, de luta e de lamento, mas a vitória é garantida pra quem suportar. Onde pisar seu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Levante mão pra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, derrube o gigante, Deus confiará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto rios irão surgir, pois Deus que te chamou, pois Deus que te escolheu e te capacitou, também te encheu, e da tua chamada não tem como fugir.
Não tem como fugir da chamada de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem tem chamada não recua mesmo quando os muros são altos. Ele crê que com mais uma volta o muro cairá. Quem tem chamada às vezes tem que enfrentar um mar vermelho. Mas olha para o povo e diz que a ordem é para marchar. Quem tem chamada às vezes abandonar toda a parede e seguir para uma terra que ele não sabe onde é. Quem chamada às vezes tem que subir ou morir. Passa pela sombra e ver Deus a salvar a sua fé. A chamada de Deus, ela vem acompanhada de sofrimento, de perda, de luta e de lamento. Mas a vitória é garantida pra gente suportar. Onde pisar seu pé, pode ficar certo, Deus abençoará. Se levante contra quem quiser se levantar, mas vai cair porque é de Deus a chamada. Enfrente o leão, segure o gigante, Deus confirmará teu ministério aqui. Creia que nesse deserto rios irão surgir, pois Deus sim te chamou, pois Deus sim te escolheu e te capacitou, Ele te encheu e desta missão não tem como fugir. Não tem como fugir. É você mesmo e desta missão não tem como fugir. Foi Deus quem te chamou. É você. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Louvado Deus, seja o nome. amém, irmão. E bênção, em nome de Jesus. Pretendo no final, a Annelise vai estar louvando em nome de Jesus novamente. Eu tenho certeza que todos que já estão assistindo essa live estão sendo abençoados desde o início. E o presbítero Hermógenes está com a palavra. Aí, como o presbítero Hermógenes sabe, a gente vai ficar de vez em quando interrompendo para a gente fazer algumas colocações, tudo dentro do texto que a gente direcionou o nosso amado irmão, e que todos possam ser abençoados em nome de Jesus. Que a palavra está com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero aqui deixar a paz do Senhor Jesus, né, ao nosso pastor Braga e a sua esposa, nossa irmã Teinha. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, que está aqui comigo, a minha filha, que não está aparecendo, mas está aqui do nosso lado. Presente de Deus para a minha vida. Quero aqui também louvar a Deus pela vida do nosso amado irmão Maurício, nosso irmão Micael e nosso amado irmão Paulo Romário. Que Deus continue abençoando a vocês. Que Deus venha a cada dia fazer que os amados irmãos venham prosperar mais e mais. Amados, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Mateus, no capítulo de número 10. Mateus, capítulo 10. A partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor Jesus: Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Amém. Esses 2 versículos, diante do tema que foi escolhido para este dia, é um tema muito rico, muito relevante, o chamado de Deus e a desculpa dos homens, né?
Também escolhi esse texto, Deus colocou esse texto no meu coração, porque aqui o Senhor Jesus, o nosso mestre, dentro desse texto, ele já está aqui anulando todas as desculpas. Ele está dizendo aqui que não existe desculpa para nós não atendermos o chamado dele. Ele está dizendo aqui que não precisa de ouro, nem prata, nem bronze, nem alforjes. Né? Hoje é muito comum as desculpas para o homem recusar o chamado de Deus, porque ele vai dizer que não tem condições, ele vai dizer que não está preparado. Outros vão dizer, se eu tivesse um transporte, eu iria atender o chamado do mestre. Mas Jesus está dizendo aqui que nada disso é necessário. O que ele precisa mesmo é de que o homem se disponha a atender o chamado dele, que o que for necessário, ele provê para as nossas vidas. A princípio, nós precisamos entender de que há uma chamada universal e há a chamada específica. A chamada universal, ela, como já diz a palavra, ela está ao alcance de todos. Todos que queiram essa chamada, ela está ao alcance. E nós podemos ver um exemplo dela em Mateus, capítulo 8, versículo 34, quando o próprio Jesus, ele diz, 8:34 de Mateus, desculpa, Marcos 8:34, diz, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos ver também outro exemplo dela, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, o versículo 6 e o versículo 7, quando Isaías, ele diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Também no Novo Testamento nós temos outra, lá no último livro da Bíblia, Apocalipse 22, a partir do 16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Existem muitas outras referências, mas também essas três, como a chamada universal. E existe também a chamada específica, que eu creio que o tema hoje está baseado nessa chamada específica, que é aquela que o Senhor chama com o propósito de direcionar essa pessoa chamada para um ministério, ou seja, para um serviço na sua obra. Ambas as chamadas, irmãos, há desculpa dos homens. Tanto a chamada universal para a salvação, você vê muitas pessoas se desculpando, não, hoje não estou preparado, quanto a chamada específica. Essa chamada específica, para que o homem venha receber ela, é necessário que ele, primeiramente, receba a universal, para assim receber a chamada específica que vem de Deus. Quero deixar aqui também para você que está nos ouvindo, que essa chamada específica, nem todos vão receber essa chamada específica aos Deus para essa chamada. Mas não fique triste com isso, né? Com isso, você não deixa de ser um servo de Deus, filho de Deus, e perder a salvação por isso. E aqui como base, irmão, para essa chamada, nós temos aqui alguns homens de Deus que usaram de desculpas para quando receberam o chamado de Deus. E nós temos aqui em Êxodo capítulo 3, Êxodo 3 e o versículo 10, 3:10 de Êxodo,
Diz assim: Aleluia. Êxodo 3:10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Então Deus, ele chama aqui Moisés, como nós já falamos aqui em uma chamada específica, tem um propósito, o Senhor Deus direciona para o ministério, e a de Moisés foi essa, para libertar o povo de Deus do Egito. E Moisés aqui já começa a questionar com Deus, falando: quem sou eu para tal missão? Outra desculpa que Moisés ele vai usar aqui para Deus está no capítulo seguinte, capítulo 4 e versículo 10. Quando diz: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de línguas. Então, essas desculpas que o homem ele leva para Deus, como nós lemos no texto de Mateus, elas não justificam. O Senhor Deus eliminou todas elas. Porque o nosso Deus, quando ele chama, ele se responsabiliza. Quem capacita é o nosso Deus. Nós sabemos que a desculpa, ela está no homem. As desculpas, ela vem do homem. Desde o início, lá no Éden, após a queda, quando Deus chama ali Adão para a conversa, ele já começa ali a se desculpar. Ele começa a dizer: não, Senhor, não foi eu, foi a mulher que tu me entregaste. E quando Deus se direciona para a mulher coloca a culpa na serpente. Então, está na natureza do homem a desculpa. Ela vem do homem, mas a chamada, ela vem de Deus. E enquanto a igreja do Senhor Jesus, ela estiver aqui na terra, e não for para a eternidade, vai haver a obra do Senhor aqui na terra, e o Senhor Deus vai continuar chamando homens para fazer assim a sua obra. Então vem desde o início da Bíblia até hoje, nós podemos ver Deus chamando homens, e eu e você, nós estamos aqui, nós somos chamados de Deus, temos essa chamada universal na nossa vida, mas talvez alguém que esteja nos ouvindo aqui já tenha recebido essa chamada específica de Deus. E talvez você esteja preocupado, ou talvez esteja pensando em não ir, em recuar, mas Deus está falando contigo nessa noite, que não precisa de nada. O que Deus quer é que você se disponha. Não coloque desculpas para fazer a obra do Senhor, que aquilo que for necessário, o Senhor Deus, ele vai prover para a tua vida. Nós observamos, irmãos, que quando o Senhor Deus faz o primeiro chamado para Moisés, antes dos textos que nós lemos, aqui nós lemos, apanhando o contexto, Moisés prontamente, ele recebe o chamado, mas por quê? Porque Moisés achava que a libertação do povo do Egito iria acontecer com as suas próprias forças. Tanto que quando ele vê ali, quando ele vai visitar os seus irmãos, ele encontra ali um egípcio maltratando um hebreu. E logo ali, ele entra em defesa do hebreu, mata o egípcio, e eu acredito que ali Moisés, ele se sente, Ele começa ali até a pensar, dizendo: pronto, comecei a fazer o chamado de Deus, já comecei a libertar o povo, Já comecei a exercer a função que o Senhor Deus me entregou. Mas Deus chama ali Moisés para um particular e mostra a Moisés que não é assim, Moisés. Não é com as suas forças. Não é você quem faz. Eu apenas vou te usar. Quem faz sou eu. E Deus leva Moisés para o deserto, ensina Moisés como é o proceder, como é fazer a obra do Senhor. Ali Moisés aprende, diz a Bíblia, irmãos, que Moisés se torna o homem mais manso. O homem manso. E nós vemos hoje, irmãos, trazendo para os dias de hoje, nós vamos ver muitas pessoas cometendo enganos semelhantes ao de Moisés. Deus, quando Deus faz um chamado para a pessoa, quando Deus usa um servo em profecia, muitas pessoas aceitam esse chamado de Deus porque elas não entendem
o proceder. Hoje, quando Deus ele chama o homem para uma missão, para levar a mensagem, para levar louvores, o que vem na mente do homem? O que o homem pensa hoje? O pensamento hoje está distorcido da realidade do chamado de Deus. O chamado de Deus, ele é renúncia. O chamado de Deus é sofrimento. O chamado de Deus é eu deixar o meu querer para fazer o chamado de Deus. Hoje, o que muitas pessoas pensam quando ouvem ou quando entendem que estão sendo chamadas por Deus, o primeiro pensamento que vem é o hotel, é o avião, é o lazer, porque o cenário que mostra hoje, irmãos, é esse. E quando você olha para esse cenário, todos querem, todos vão aceitar, porque pensam logo, opa, eu vou para a Europa, olha só, o avião a passagem está marcado, de horário marcado, o hotel está lá me aguardando, a alimentação é do jeito que eu quero, quando der a hora tem um carro no hotel para me levar para o devido lugar, e ali eu canto ou prego, e depois já tem um carro me aguardando para me levar para o hotel de novo. Oh, que benção! Mas o chamado de Deus não é esse. Né? O chamado de Deus não é esse. O chamado de Deus é sofrimento. As pessoas entendem por chamado hoje, quando você fala em chamado, muitas pessoas pensam logo, eu tenho um desejo, irmão Paulo Romário, de ser um pregador famoso. Olha aí, ser um pregador famoso, de ser uma cantora famosa. E Deus não chama para promover o homem, para fazer o homem famoso, para que o homem não. Deus ele chama você, Deus ele me chama para nós levarmos benefício para o nosso próximo. E o nome dele ser glorificado, e não o nosso nome. Tá? Então, quando você entende o cenário do chamado de Deus, o homem recua. Ele olha para si e diz, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Eu não tenho capacidade, eu não estou preparado para isso. Né? Que dizer do nosso irmão Paulo? Paulo, irmãos, quando nós vamos olhar, o Senhor ele diz para Ananias, vai até ele, porque eu mostrarei para ele o quanto ele vai padecer pelo meu evangelho. Olha só. E Paulo, quando nós vamos olhar lá na frente, quando ele vai ser enviado para Jerusalém, lá está um profeta na casa. E o profeta é tomado por Deus e diz assim, olha, o que está te aguardando lá, Paulo, são açoites e prisão. E as pessoas que estavam ali com Paulo, olha para ele e diz, Paulo, não vai. Olha o que está te esperando, Paulo. Deus está te mostrando. Aí Paulo, que estava convicto, sabia o que era o chamado dele, ele olha para aquelas pessoas e diz, eu quero dizer para vocês que eu não estou pronto somente para ser preso e para ser chicoteado, mas também para morrer, até mesmo para morrer pelo amor de Jesus Cristo, o evangelho do nosso mestre. Então aqui, irmãos, uma rápida reflexão do que é do chamado de Deus e a desculpa dos homens. E agora, como o nosso amado irmão falou, nós vamos aqui interagir, né? E se o irmão tiver alguma pergunta, para nós prosseguirmos. Presbítero, um desses exemplos, né, sobre o chamado é o profeta Jeremias, né? O profeta Jeremias se achou jovem demais, mas Deus fez um chamado específico na vida dele, né? Desde o ventre desde quando antes de você entrar no ventre da sua mãe, eu já havia te chamado. E da mesma forma também foi o chamado de Paulo, que diz em Atos, que Paulo diz que antes da fundação do mundo, ele já havia sido escolhido por Deus. Né? E esses chamados específicos, eles tendem a padecer mais do que os outros. Eles tendem, a gente vê o chamado de Moisés, a gente vê o chamado de Jeremias, a gente vê o chamado de Paulo, a gente vê o chamado dos apóstolos, a gente vê o chamado de José. Todos esses sofreram, mas no final eles recolheram a coroa da vida eterna. Né? Então, toda vez que Deus me chamar para um chamado específico, para uma missão específica, se é evangelizar índios, se é traduzir a Bíblia para o
Guarani, se é para ir para a África, para a Oceania, não importa onde seja. Se Deus nos chamou, é porque certamente Ele sabe. Vai ser difícil, mas a coroa da vida eterna estará contigo. E olha o que ele disse para Paulo em 2 Coríntios 12. Né? A minha graça te basta. Né? Você não merece, nós não merecemos o céu. Nós somos inimigos de Deus. Graças a Cristo nós temos chance, mas nós não merecemos o céu. Nós não temos o que reclamar, nós não temos o que questionar. Duro nos é recalcitrar com os aguilhões, porque quando Ele nos chamou, a chamada dele é eficaz. Seria muito melhor sofrer juntamente com Cristo, que é a vida eterna, do que viver uma vida sem Cristo e não ter. Mas vale um dia no centro do querer de Deus, do que passar 1000 dias nos palácios grandiosos, nos prédios grandiosos, em aviões, em hotéis, como o Senhor mesmo disse. Viver essa vida, às vezes, mais de aparência, uma vida mais de marketing, mais de sucesso, do que uma vida realmente um pregador, um crente genuíno. Não que todos devem sofrer, mas se você sofrer, saiba, você está sofrendo, mas alguém pagou na cruz por você. Então você deve isso a Ele. Paulo, você tem alguma coisa também a acrescentar? Gostaria só de falar como o presbítero Hermógenes falou, a questão de Moisés. E é interessante, né, presbítero Hermógenes, que Deus ele começa tendo uma visão da sarça, aquela visão maravilhosa, e mesmo assim ele começa a retroceder. Mesmo ele vendo aquele sinal, depois ele tem o sinal do cajado, Deus diz, o que é que tu tem na tua mão? Ele vai, Deus ali transforma-se em serpente, ele vê aquele sinal das mãos que ficam leprosos, tornam-se leprosos, e mesmo assim, Moisés vendo esse sinal, Moisés ainda questiona. E eu até anotei, quando assim, a gente colocou a direção desses textos, eu anotei que a nossa missão, o nosso chamado, é maior do que as nossas limitações, é isso que a gente tem que entender. Porque como a irmã Annelise já cantou esse hino tão belo no início, né, que tem tudo a ver, porque assim, como o Micael falou, João Batista, tendo aquele chamado, era alguém que estava no deserto, não era ele a luz, mas se testificava da luz. Jesus disse que o maior homem nascido de mulher. E é interessante que morreu com a cabeça decepada, esteve ali sendo todo mundo... o maior dos profetas era aquele rejeitado, estava ali no deserto, estava ali na solidão. E o preço de um chamado é justamente, como você diz, as pessoas elas têm a ideia de que o pregador ou o cantor, não é que isso não vai acontecer, mas as pessoas só visam, e o Micael já falou isso, a questão do marketing, a questão do dinheiro, já o compromisso com a palavra de Deus, com o Evangelho de Jesus Cristo, as pessoas têm se esquecido disso. E João Batista não fracassou na sua missão, infelizmente ao rei se enfurecer e ele está na prisão. Ele fez o que Deus chamou ele, foi testificar a verdade, foi anunciar a vida de Cristo. É esse o nosso papel. Ainda que seja sujeito à solidão, como Moisés passou no deserto, como Moisés estava, mas Deus era com ele, é isso que a gente tem que entender. O chamado de Deus na nossa vida, ainda que como você mesmo falou, questão de Paulo, olha, ele vai sofrer pelo meu nome. É sofrimento, mas eu vou porque ele me escolheu, e ainda que eu tenha que passar por isso, porque ele me chamou isso, a gente tem que frisar aqui, que é muito importante que o que até aqui já foi falado. Tá com você. Pronto. Realmente, irmãos, como nossos amados irmãos falaram, né? Ali, não estamos aqui sendo contra o pregador, a cantora, ser bem recebida, um hotel, ninguém está falando isso. Nós estamos falando da intenção da pessoa, não é isso? Quando ela recebe o chamado, a intenção dela é essa. Então, ela está com a intenção... Justamente isso. Isso. Nós... Não é isso? É importante você ter colocado, porque as pessoas às vezes podem ter essa impressão, né? Mas é justamente a gente entender que a pauta do diálogo de fé nessa tarde era justamente isso, porque tem pessoas que, assim como Moisés, Deus já deu sinais, Deus já te chamou, e a pessoa tem recuado, a pessoa tem estado com medo de sofrer, ou começou a padecer alguma coisa, já quis recuar, e diz, não quero não, mas Deus tem te dito, se é pelo Evangelho, se é Ele que está te chamando, se é, como o Micael falou, né?
no centro da vontade de Deus, então vale tanto a pena esse sofrimento, porque o que nos aguarda é muito mais do que como Paulo mesmo falou. Os sofrimentos daqui não podem se comparar. É por isso que Paulo, presbítero Hermógenes, não parou pelas varadas que teve que levar, pelas noites de prisões, como ele disse, em jejum, naufrágios, porque o que ele via, a visão de Paulo era muito além. A visão de quem tem um chamado, eu sei que você, a sua esposa, só Deus sabe que a gente às vezes passa no secreto, né? Mas a visão é muito além, a visão é celestial, a visão está de quem tem chamado nessa tarde, todos que estão nos assistindo, eu espero que sempre tenham em mente isso. Tá? Se for só pensando aqui e agora, talvez era muito fácil as pessoas, por isso que querem retroceder, porque agora não está muito bem. Fui chamado, mas eu não estou ainda caminhando do que eu queria, não estou na casa que eu queria, mas a pessoa tem que saber que a visão de alguém que tem chamado tem que ser uma visão bem lá na vida. Eu estou cumprindo a minha missão. Né? Jesus. E esse é um problema da nossa geração, querer pular as etapas, porque todos nós que sabemos do chamado do Senhor, a gente entende que existe um processo, né? Há um processo para você se capacitar, para você atender esse chamado do Senhor. E hoje as pessoas estão pulando as etapas, né? Já querem alcançar o topo, sem passar pelos processos, e isso gera uma frustração no ministério e acham que nem são chamados porque não atingiram, não passaram pelo processo que o Senhor colocou estabelecido para eles. E quando eles estão no processo, acham que está no caminho errado, e não é. O processo que o Senhor é doloroso, né? Como Jesus falou, como Deus falou para Paulo, né? Sofrimento, o que eu tenho é renúncia. E as pessoas não querem mais, acham que o chamado do Senhor, se foi Deus que chamou, é obrigatoriamente ser bênção. E não é assim. Há um processo de aperfeiçoamento, de capacitação, atingir. Sobre a sarça, né? Deus mostrando sinais para Moisés. Como diz aqui, o chamado, ele é específico, ou seja, Deus tem chamado a sua vida. Então não adianta você querer copiar o marketing, e há muitas pessoas querendo copiar, querendo ser igual. O chamado de Deus, ele tem algo diferente para a tua vida. Moisés, o irmão falou aí da sarça, Paulo, eu me lembrei aqui. Não, o que Moisés estava acostumado a ver, queimando, né? Mas ali, Deus mostrou para ele que o fogo estava lá, mas a sarça não se consumia. Você observa também que quando o Senhor Deus, o que tu tem nas tuas mãos? Solta, né? Quando virou ali em serpente, você observa que dentro do nosso secular, do nosso cotidiano, quando você vê uma serpente, quando você vê uma cobra, que a pessoa vai pegar na cobra, ela pega na cobra por onde? Ela pega pela cabeça, não é isso? Já viu uma pessoa pegando a cobra? Ela pega a cobra pela cabeça. Mas Deus fala para Moisés, pega ela por onde? Pega pela cauda. O que Deus está dizendo? Moisés, o que eu quero fazer contigo é algo novo, é algo diferente. Não é o que os outros fazem aí, não. O que Deus tem para a nossa vida, irmão, é algo novo, é algo diferente. Específico para a nossa chamada. Né? Você observa aqui em Hebreus, capítulo 11, e o versículo 24, a partir do 24, diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Glória a Deus, né? Então, como nossos amados irmãos falaram, quando nós temos em vista essa recompensa, que é a maior recompensa, que é a salvação, né? A coroa da vida eterna,
nada neste mundo, né? Nós não iremos trocar essa recompensa por nada neste mundo. Moisés entendeu isso. E todas as riquezas do palácio, Moisés disse, eu acredito que aquela palavra que Paulo falou, que você citou agora, o texto, né? Que as coisas desse mundo, né, não se compara com a que Deus tem preparado, estava no coração de Moisés. Moisés olhou e disse, não, mesmo todas essas riquezas que tem no palácio, nada disso se compara com o que meu Deus tem preparado para mim. Então, mais vale eu sofrer um pouquinho de tempo aqui na terra, né, exercendo o chamado de Deus na minha vida, do que eu me gozar das coisas que o mundo tem para me oferecer pelo um pouquinho de tempo e perecer eternamente. É interessante também o Demóstenes que falou, porque Moisés ele falou que escolhesse outro, que Deus escolhesse outro, não escolhesse ele, né? E Deus disse, ainda que Arão venha te ajudar, mas é você. Deus disse. E às vezes tem muita gente mandando Deus escolher outro. Deus pode levantar pessoas para ajudar. Mas se é você, fica na tua posição, não diz que Deus escolheu outro, não, porque o negócio do Senhor é contigo e pronto, não Jesus. É interessante que quando nós estamos chamados, a gente não pode dizer que a gente vai ser 100% sempre, né? Não podemos dizer, eu fui fiel, fui forte até o fim. É quase difícil isso. A gente vai ter momentos de faltar a fé. Eu posso dar um exemplo de um homem que foi citado por Cristo como o maior nascido de mulher. E ele teve o seu momento de dúvida. Olha só, em Mateus diz assim, em João, vou aqui para João 3. João 3 diz que quando João Batista viu a Cristo e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que lá na frente, olha o que acontece com João Batista, que tinha feito aquela afirmação que disse que nem que amarrar a sandália de Jesus. Isso antes. Lá na frente, olha o que aconteceu com ele. Aqui no título. João Batista envia 2 discípulos a Jesus, perguntando, você é aquele que esperamos ou devemos esperar por outro? Olha só, que interessante. Um homem que antes, de antemão, já tinha dito que ele era Cristo, o Deus, o Cordeiro de Deus, né? E lá na frente, quando ele passou por um momento de situação, né, ele enviou 2 discípulos seus para chegar e perguntar se ele realmente era o Cristo que estava esperando ou tinha que esperar mais alguém. Isso, o que a gente tem que aprender com João Batista nesse momento? É que nós, até João Batista, passou por isso. Então, nós não podemos, às vezes, achar que o Espírito de Deus sai de nós, ou que a gente não é mais espiritual, não é mais forte, não é mais crente. Não, gente. Acontece que ainda nós estamos dentro desse pecado. É muito difícil eu dizer que eu estou falando aqui 100%. Eu estou falando em 70% espiritual, 10% carnal, 10% alma. Não, nós não conseguimos pontuar o quanto eu sou espiritual ou o quanto eu sou carnal, o quanto eu estou falando aqui. Da mesma forma, foi João Batista. Ele creu em Deus, ele afirmou isso, e lá na frente, no momento porque ele deve estar sendo perseguido ou preso, não sei qual o contexto direito, ele manda 2 perguntando se ele realmente era o Cristo, né? Então, o que isso quer dizer? Que Deus te chamou, você vai padecer, mas também você vai chegar em momentos que você vai se padecer. João Batista é o maior nascido de mulher, Deus vivo, e nesse momento ele foi Deus. Então, o que é que nós devemos estar constantemente? Buscando o Pai, buscando a palavra. Porque se a gente não se alimentar deste livro, se a gente não estiver em oração, as atribulações irão nos cercar, e nós iremos nos enfraquecer, e iremos apostatar pela boca muitas vezes, mas graças à misericórdia de Deus, Ele está nos ajudando a lembrar que Cristo nos chamou. Porque é interessante, né, Hermógenes? Às vezes chega uma irmã, que tem os dons de profecia, chega para você, o irmão, fala que você vai ser um missionário, eu vou te dar uma família maravilhosa, eu vou te dar uma condição de vida boa, eu vou te mandar para a África, para a Europa, eu vou abrir uma igreja, eu vou te tornar um presbítero, um preso da palavra de Deus, e você, na verdade, 6 meses depois esquece. Será que é mesmo? Né? Será que Deus falou, usou um irmão para falar, usou um irmão para falar, e você vai lá na frente e esquece. Aí você acaba inventando desculpa, eu não sou capaz. Mas Ele não chamou, né? Se Ele chamou, Ele é o Deus do início da obra e do final da obra.
Isso que eu acredito, né? Espero que o irmão tenha entendido a referência do João Batista. É muito interessante esse negócio de João Batista. Um dia desse que eu li, eu peguei, rapaz, João Batista, veja João Batista, teve uma dúvida dele, eu aqui reclamo de mim quando eu tenho um pouco de carnalidade na cena, né, de faltar fé. Então a gente tem que vigiar, sempre tem que se esforçar sempre, para não ser como João Batista, deve acontecer isso com ele. Né? Passa aqui para o Paulo. Amém. Falta aqui. Falta 5 minutos, por isso eu quero logo deixar as considerações finais do Paulo. Só dar uma terminar aqui, depois para o senhor e a sua esposa louvar. Amém? Amém. Eu me sinto, esse assunto foi maravilhoso, só quero falar aqui, porque, como o Micael falou, veio ao meu coração também, a promessa que Deus fez na vida de Pedro, e depois Pedro negou e foi chorar, mas ele negou e ele desistiu, mas sobre ele tinha uma promessa. Depois Deus foi falar com ele, disse, olha, quando tu te converteres, tu apacenta as minhas ovelhas. Né? Então é interessante, porque talvez Deus, talvez não, com certeza Deus tem palavras certas, Deus tem um endereço certo no nosso coração através dessa tarde. Eu tenho certeza que é através da vida da sua vida, da sua esposa, da nossa vida aqui, tem pessoas assistindo que talvez estão frustradas, como o Micael disse, porque no princípio desacreditou e está abatido, diz, mas eu pregava tão assim, agora eu já estou tão abatido, mas Deus fez uma promessa na tua vida, levanta, porque Deus, ele, como o Micael falou, no início ao fim da obra, o Senhor te chama por nome de Jesus. Então, eu gostaria de agradecer e deixar a palavra com você, a sua esposa. Amém. Amém. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez, realmente trabalho muito edificante, mais uma vez parabéns para vocês, né? E eu creio que você que nos acompanhou, você foi edificado com a palavra do Senhor Jesus, né? Mais uma vez frisando aqui, ninguém está falando aqui contra, né? Contra uma boa recepção, contra dinheiro, né? Contra as pessoas, ninguém está falando disso, certo? Até porque no texto que eu li, no finalzinho, Jesus diz que o obreiro, ele é digno do seu salário, né? Agora, por muitas vezes, o Senhor Jesus, ele advertiu sobre o perigo das riquezas, né? E tratando-se de chamada, nós vemos ali o profeta Jonas, quando o Senhor Deus chamou ele e o enviou para Nínive, né? Jonas, ele pega ali um navio e vai para Tarsis. Aí eu fiquei meditando, né, uma certa vez, meditando sobre isso, o perigo das riquezas. Se Jonas era um profeta de Deus, se Jonas não tivesse dinheiro, será que ele teria ido para Tarsis? Fica a questão, né? Ninguém está falando, só que Jesus ele adverte sobre o perigo, né? Então, quando Deus ele faz um chamado, quando ele passa uma missão para o homem, mesmo ele tendo uma chamada, quando ele está ali com aquela, né? Porque a Bíblia diz que ele comprou a passagem, né? Ele comprou a passagem. Né? Então, ali fica uma tentação, né? O perigo que Jesus fala é aquele de você, diante da bênção que Deus lhe entrega, você vai desviar o chamado de Deus da tua vida. E Jonas, né? Comprou a passagem, foi para Tarsis, mas pela misericórdia, graças ao Senhor Jesus, Deus não abriu mão de Jonas, né? Fez todo aquele processo e colocou o Jonas lá. Né? Então, que os irmãos entendam isso. Muito obrigado, irmão, mais uma vez, eu agradeço, viu? Eu me sinto privilegiado e honrado por participar dessa programação, deste programa, Diálogo e Fé. Né? Que Deus continue abençoando a todos. Amém. Também quero agradecer convite, né? Sempre é um prazer, como eu disse, atender os irmãos, que espero que tenha esclarecido um pouco, né, desse tema tão urgente, né, que é o chamado do Senhor, em atender ao chamado do Senhor. Nós estamos carentes de pessoas dispostas a aceitar o desafio de trabalhar na obra do Senhor, quer seja a área, seja no louvor, seja na pregação, seja na área da missão, seja na área de zelar a igreja também, que é a obra do Senhor, não deixa de ser a obra do Senhor, e nós vemos a carência hoje de pessoas dispostas a fazer a vontade de Deus. Que Deus possa abrir nossas mentes e saber que a nossa estadia aqui é para ser voluntário na causa do reino, né? Na causa do Senhor.
E que Deus abençoe a vida de vocês. Deus coloque sempre temas abençoados para vocês trazerem para a edificação dos irmãos que estão em casa. Você que está em casa, que tem uma chamada, que está triste, achando que Deus não vai cumprir, fique tranquilo, fique calmo. Só se disponha, só diga, Senhor, eis-me aqui. A maneira e o efetuar é o seu, não é o meu. Coloque-se na dispensação da graça que Deus ele é fiel para cumprir o chamado que ele tem feito nas nossas vidas. Amém. Eu não sei quanto tempo tem, se dá um louvor ainda, não sei. Dá para louvar, irmã. Pode louvar, fique à vontade, viu? Amém. Nós vamos entoar a Deus. Oi? O irmão Miguel vai só lembrar de sábado nós teremos a presença do irmão. Sim, teremos a presença do irmão Valnês, também de Sobral, se não me engano, né? Quero também Homem convidar de vocês Deus. a assistirem, certo? E minha irmã, você pode louvar à vontade. Se a live desligar, porque é o tempo, é 1 hora, né? Mas louva à vontade. Muito obrigado, irmão Hermógenes e irmã Anelisa. Muito obrigado por esse estudo, por esse momento, certo? Foi edificante demais. E eu sei que Deus vai nos dar outros momentos, até mesmo pessoalmente, que eu quero conhecer para esse estudo. Amém? Amém. Da mesma forma. Glória a Deus. Pode cantar. Glória a Deus. Canção, eu gosto muito de cantar ela, porque ela retrata um pouco desse chamado, né? E o apelo que Deus faz nessa noite para você é: deixa eu usar a tua vida, deixa eu te colocar na posição que eu quero. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, foi eu quem te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. E enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu te digo, apesar das feridas, apesar da tribulação, eu te chamei. Foi eu que te chamei.